aquele que há de vir e que para sempre reinará. Aquele que há de vir e que para sempre reinará. Aquele que há de vir e que para sempre reinará. Amém. E toda a terra comprova o poder da tua mão. Teu coração traz, Senhor, adoração. Universo em mil redor, pelo nome do Senhor. Meu coração traz, Senhor, a ti louvor. Bendito seja o nome. Bendito seja o nome. Do meu coração, em sinal de adoração, bendito seja o nome do Senhor. 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 Aquele que era e é. Bendito seja o nome do Senhor. Um dia lá de vir. Bendito seja o nome do Senhor. E até lá cantamos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome, bendito seja o nome do Senhor. Bendito és tu, Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, amém. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, amém. Glória a Deus, os irmãos podem tomar seus lugares. Glória a Deus, queremos agradecer o grupo de louvor, amém. A lição, uma bênção, uma bênção. Sexta-feira a lição é uma bênção também, amém. Glória a Deus. Que bom que você veio aqui hoje, amém. Que bom que você veio para estarmos juntos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém. Quem está aí hoje? Eu, Arthur, ok. Nós vamos falar hoje sobre, o assunto de hoje é sem voltas, sem voltas. Sem voltas porque
eu andei a pensar, eu acho que eu estou a ficar velho. Parece que quando a gente vai ficando velho, vai pensando, né, sobre a vida, sobre as coisas. E veio esse pensamento nessa semana, e eu fiquei a pensar sobre a vida e nós percebemos que a nossa vida, ela não tem voltas. Não tem volta. Não tem como nós apertarmos ali né? Antigamente nós nos reuníamos com os nossos amigos, a gente tinha, vocês me devem lembrar disso, tinha ali umas fitas, cassete que a gente colocava ali, e a gente ia escutando aquilo, né? Só que a gente gostava de uma música que tinha passado, então a gente tinha um botãozinho ali, ele voltava para trás, novamente a gente voltava a escutar aquela música que a gente gostava, não é? Mas sabemos que a nossa vida não é assim, né? Por isso eu chamei essa mensagem de sem voltas. Nós não temos como apertar um botão e voltar para trás. E por vezes nos apanhamos em situações que pensamos assim: se calhar hoje eu faria diferente. Se calhar hoje eu escolheria diferente. Se calhar hoje, né? Muitas vezes nos apanhamos em fotos e como é que eu usava aquilo? Como é que eu penteava dessa maneira? Como é que eu, né? E nos apanhamos nessas situações, nessas lembranças, e percebemos que nós não temos volta, não é? A nossa vida é uma vida sem volta. E se encararmos a vida dessa maneira, que nós não temos volta, talvez nós pensaríamos mais antes de falar, analisaríamos melhor as nossas reações diante de situações, se nós pensamos que nós não temos como voltar para trás e melhorar aquilo. Nós não temos como melhorar o ontem. Já não tem, já passou. Né? Não tem como nós voltarmos lá e vamos melhorar lá, porque se calhar eu fiz mal aquilo, então vamos voltar lá, não tem como nós voltarmos. E eu quero ler um texto e vamos analisar outros na frente. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre isto, sem volta. E eu acredito que cada um de nós temos um motivo hoje para nós voltarmos. Se eu dava ali o comando, com certeza cada um de nós voltamos. Em alguma situação, em algum ano, em alguma palavra, em alguma coisa, nós voltaríamos para trás e tentaríamos remendar aquilo que fizemos, ou tentar arranjar aquilo, ou tentar decidir de alguma outra maneira, não é? Mas isto é impossível. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 4. Um conselho que Paulo vai dar a Timóteo, né? Nisto de sem volta, Paulo vai aconselhar a Timóteo e vai dizer assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou. É um conselho que Paulo dá a seu filho na fé, Timóteo, que nós ouvimos aqui, né? Enquanto o Pedro cantava e orava, nós não estamos numa caminhada, nós não estamos, né? Muitas vezes a gente, vamos fazer uma caminhada, que uma caminhada é fácil, né? A gente vai caminhando, né? E leva o nosso ritmo para caminhar e não há nada. Diferentemente, se a gente falar, vamos correr, né? Vamos correr, já muda a situação, né? E se ainda nós dizemos, vamos correr com obstáculo, a gente tem que saltar, a gente tem que se agachar, a gente tem que pular, já muda também a coisa, né? E quando nós falamos da nossa vida cristã, não é uma caminhada num Parque da Paz, isso está muito fácil, né? A nossa caminhada de fé é com obstáculos, com batalhas, com luta, por isso que Paulo disse, chama isto de uma batalha. E Paulo vai aconselhar a Timóteo a dizer assim, olha, ninguém que milita isto, ninguém que se alista isto, se embaraça, ou seja, fica ali enroscado com situações que não diz a respeito àquilo que nós fomos chamados para fazer, nisto que é essa milícia. E Paulo diz, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou. Amém? E eu fiquei a pensar nisto. É nisto que não há voltas que dar, e eu fiquei a pensar em nossos compromissos e em nossas convicções, né? Porque muitas vezes, irmãos, eu me apanhei a pensar nisto, muitas vezes os nossos compromissos não têm nada a ver com as nossas convicções, e muitas vezes nos embaraçamos com compromissos que nada têm a ver com aquilo que
é as nossas convicções, nos enchemos de compromissos, não é? Que nada tem a ver com aquilo que são as nossas convicções. E eu me parei para pensar nisto, né? E algo que veio me incomodar, né? E a pensar e analisar, né? Será que todos os meus compromissos diários, semanais, têm a ver com as minhas convicções? Ou eu somente me encho de compromissos e vou mais um, e vou mais um, e vou mais um, e vou acrescentando compromissos, e vou gastando ali meu tempo, e vou tentando ir arranjar um lugar, e nós nos enchemos de compromissos que muitas vezes não tem nada a ver com as nossas convicções. E pensando nisto, em que a nossa vida não tem volta, e quando nós falamos que a nossa vida não tem volta, e claro, isto quer dizer o nosso tempo não tem volta, né? E se há algo precioso que nós temos é o tempo. Isto não volta, não para, né? Hebreus capítulo 12, verso 1, o escritor aos Hebreus vai dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, né? E mais uma vez, o autor dos Hebreus a aconselhar, Paulo diz a Timóteo: olha, não se enrosquem com coisa dessa vida, não se embarace com coisa dessa vida. O autor dos Hebreus diz: olha, não se embarace, né, com coisas, deixe tudo embaraço, deixe tudo peso, né? Deixe, e eu me peguei a pensar nisto, irmãos, entre o berço e a campa, porque essa é a nossa vida, entre o berço e a campa. Nós estamos entre o berço e a campa, cada um de nós, não é? Entre o berço e a campa, nós nos enchemos de compromissos, irmãos. Epa, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Por que tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá? Epa, se não vou ficar mal, né? Se não for lá, vou ficar mal com fulano, com ciclano, com mengano, com ticano. E com tanta coisa, irmãos, nos enchemos de compromissos que nada tem a ver com as nossas convicções. Gastamos nosso tempo à toa, gastamos nossas energias à toa, e talvez há compromissos que nós vamos, que viemos mais chateados do que quando fomos. E eu não quero aqui ler a sua mente, mas você está pensando, se calhar não deveria ter ido, né? Com certeza você já pensou isso, né? Se calhar não tinha ter ido, né? Se calhar eu não deveria ter ido, né? E é isso porque nós não pensamos que a nossa vida não tem volta. Então, irmãos, eu disse para os irmãos, eu não sei se estou a ficar velho ou quê, mas se nós encaramos a nossa vida, que a nossa vida não tem volta, a gente pensaria 3 vezes antes de assumir qualquer tipo de compromisso, ou antes de irmos a um lugar que não vai acrescentar nada, não vai fazer de benefício nenhum para nós, nós pensaríamos 3 vezes. Né? Silêncio. O pastor, não é que o pastor ficou velho, o pastor ficou chato. Irmão, eu prefiro ser chato do que gastar meu tempo em coisa que não vai acrescentar nada. Mas o pastor tem que ficar bem com fulano, não tem que ficar bem com ninguém, irmãos. A gente não tem que ficar bem com ninguém. A gente não tem obrigação de agradar ninguém. Para com isso. Sabe por quê? Porque a vida não tem volta. Aquilo que você gastou innecessariamente não volta, irmãos. Não volta. O nosso tempo não volta, aquilo que nós fizemos não volta atrás, não tem como voltar atrás ou acrescentar mais alguma coisa. Epa, hoje perdi 5 horas da minha vida, como é que eu consigo recuperar? Não consegue, já foste. Não há como voltar atrás, irmãos. Amém? Então, muitas vezes, nós assumimos compromissos desnecessários e insignificantes, não é? Que não acrescentam nada, irmãos. Amém? E muito pelo contrário, tiram-nos energia, tiram força, tiram, né, vontade, e tiram uma série de coisas, não é? Então, nós precisamos pensar, irmãos, pensar, analisar onde é que nós vamos, o que é que nós vamos fazer, o que vai trazer de acréscimo isto aqui, vai me acrescentar no que isso daqui, não é? Sabendo que
Nós acordamos e quando nós acordamos, isto é sem voltas. Não tem volta, irmãos. Não tem volta atrás, né? Então precisamos analisar se aquilo que eu assumi como compromisso realmente são compromissos necessários, não é? E que vão, de alguma maneira, acrescentarmos alguma coisa na nossa vida, irmãos. Se não, né, eu já anoto as coisas, porque há coisas que já não lembro, né? Aqui quase está a minha vida inteira aqui. Já está tudo anotado. E eu gosto das pessoas que acordam, né, acordam e vão anotando. Hoje tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer o outro. No final do dia, né, eu fiz isso, eu fiz outro. Mas que bom seria nós acordarmos e eu não vou fazer isto hoje, não vou fazer isto aqui, isso não presta, isso não acrescenta, isso não vai nada. Que bom que seria a vida assim, irmãos, né? Se nós pensarmos antes de assumirmos compromissos que nada têm a ver com as nossas convicções. Amém? Mas nós não podemos estar assim e obrigar, né, a nós fazermos. Isto aqui é só pensamentos. Eu só estou a despejar aqui os meus pensamentos, aqui as minhas questões com vocês, minhas preocupações e meus, né? Estou aqui a partilhar com os irmãos para nós pensarmos que isto não tem volta, né? E nisto nós concordamos. O resto você pode não concordar ou concordar, claro, mas concordamos em um ponto e abrangimos em um ponto que nós não temos volta. Não há volta. Nós estamos numa história, numa vida linear para frente e isto não tem volta atrás. Amém? Portanto, se não ficar nada daquilo que nós vamos falar hoje, pelo menos que fique isto. A minha vida não tem volta. A nossa vida não tem volta, né? Portanto, precisamos ir para frente e analisar aquilo que nós precisamos de fato realmente fazer. Amém? Mas eu preciso ligar para o fulano porque eu tenho pena. Eu já vi isso. Eu preciso falar com fulano porque eu fiquei com pena. Eu preciso fazer isso por fulano porque eu fiquei com pena. Irmão, se a tua pena é o motor, esqueça. Já começou a ser errado. Né? Já começamos errado. Se o motor que nos move a fazer as coisas pelas pessoas é pena, irmãos, é melhor não fazer nada. Não é? É melhor nós procurarmos outro motor que nos mova, amor, compaixão, né? Que são motores melhores para nós fazermos as coisas pelos outros do que a pena, né? E eu já expliquei aqui a diferença entre pena e compaixão aqui em outras vezes, né? Mas, irmãos, geralmente, isso é conversa antes de dormir, né? A gente conversa muito antes de dormir e eu vou anotando aqui. E nós conversamos antes de dormir, foi antes de ontem, nós conversamos sobre isto. Irmãos, as pessoas só chegam nesta conclusão de que a vida não tem voltas, geralmente quando há uma crise. Só quando há uma crise. Ou ele sabe que vai morrer, ou ela sabe que vai morrer, ou ele teve um grande susto na saúde, ou alguma coisa. Aí que a gente para. Epa, a vida não tem voltas, é verdade. Por quê, irmãos? Por que tem que chegar à crise para nós pensarmos sobre isto? Por que tem que ver algo, um problema, uma situação grave para nós pensarmos nisto? Se nós pensarmos de antemão isto, de que a nossa vida não tem voltas, não é? De que a nossa vida não tem voltas, a nossa vida de facto, a partir de amanhã, vai ser diferente. O que o mundo não tem hoje? O que o mundo não tem hoje? Paz, o que mais? Tempo! O mundo não tem tempo hoje. O mundo não tem tempo. Não tem tempo para o filho. Não tem tempo para a filha. Não tenho tempo. Até que é só o filho ficar doente, os pais arranjam tempo. É agora que vamos passar tempo com ele. Precisamos passar tempo com ele, né? Então, irmãos, as pessoas só analisam isso quando tem uma crise. Não tenho tempo para você, mulher. Vai lá fazer as coisas. Se instala uma crise no casamento, é viagem, é passeio, é almoço, é jantar, é uma segunda lua de mel, é tudo. Por quê?
irmãos? Porque nós esperamos a ter uma crise para repensar sobre situações que deveriam ser coisas comuns, diárias, de todo dia. Sabe por quê? Porque nós vivemos como que nunca nós vamos morrer. Como que a vida sempre tem voltas. E a vida não tem voltas. Amém, irmãos? Há uma crise, a gente pensa, né? E esse foi o meu pensamento. E por que tem que haver uma crise para eu pensar sobre isto? Por que nós temos que ter uma crise para pensar nisto? Para pensar nos meus compromissos, para pensar naquilo que eu tenho e devo fazer, com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu não estou fazendo. Por que tem que haver uma crise para nós repensarmos sobre isto? Não tem que haver uma crise, tem que haver uma consciência de que a vida não tem voltas. A vida é sem voltas. E quando eu encaro a vida, que a vida não tem voltas, eu aprendo a viver uma vida diferente. Diferente. Porque eu sei que hoje é 3 de abril de 2026, já não volta mais. Muitos parabéns. Deus abençoe. Hoje é esse aniversário, né? Não volta mais. E se nós acordamos com essa predisposição de que estamos numa vida sem voltas, irmãos, eu acredito fielmente que nossa vida será totalmente diferente. Amém, irmãos? Tem que haver uma crise, né, para nós repensarmos sobre isto, e não tem que ser assim, né? Não tem que ser assim, né? A pessoa está ali trabalhando, dá tudo, e de repente ficou desempregado. É aí que ele começa a pensar sobre a vida, sobre a coisa, né? Está ali com saúde, de repente diagnosticaram alguma coisa, é aí que ele vai pensar sobre a coisa. Esperamos as crises vir, se instalar, para a gente pensar sobre isto, né? E a gente deveria pensar isto cada dia que nós acordamos, nós precisamos pensar nisto, que a vida não tem volta. Amém, irmãos? E pensando nisto, né, eu estou aqui pensando com vocês, só estou transmitindo o meu pensamento aqui, né? E aí, quando se instala a crise, a gente começa a pensar: onde é que nós vamos passar os nossos últimos dias? Onde é que você acha que você vai passar seus últimos dias? Posso lhe falar estatisticamente? Numa cama de um hospital. Os seus últimos dias serão numa cama de hospital. Já visitei muito, estatisticamente eu estou falando. Já visitei muitas pessoas. Visitei muitas. E eu posso lhe dizer, posso lhe garantir, que as pessoas, a maioria das pessoas, não dizem assim: Pastor Nicolas, por favor, traz os meus títulos todos, que eu quero morrer abraçado a eles. Ninguém me disse: Pastor Nicolas, por favor, tira um extrato bancário, porque eu quero morrer meus últimos dias abraçado ao extrato bancário. Dois assuntos se falam antes de morrer. Dois grandes assuntos se falam antes de morrer. O primeiro é a família. Está mal com o filho, quer se reconciliar com o filho. Está mal com a esposa, quer se reconciliar com a esposa. Está mal com o neto, quer se reconciliar com o neto. Está mal com o gato, quer se reconciliar com o gato. Quer se reconciliar com toda a gente. Primeiro assunto que se fala antes de morrer. Estou falando em situações de tempo, né? O segundo assunto que se fala nesses momentos é se essa pessoa está bem com Deus. Essa pessoa quer saber, seja católico, seja crente, seja não crente, essa pessoa quer saber para onde que ela vai. Essa pessoa quer a garantia de alguém que lhe diga: olha, podes morrer em paz, porque você vai lá
para um lugar que Jesus preparou. Isto em qualquer tipo de religião. Não sei se você sabe que os católicos, antes de morrer, chamam um padre. Eles chamam de extrema unção. São os últimos momentos, porque a pessoa quer ter garantia de onde ela vai, não é? Mas isso só acontece quando há uma crise, não é? E por que nós pensamos nisso antes da crise chegar? Porque antes dessa crise chegar, a gente não se acerta com o gato, com o cão, com o tio, com o primo. A gente espera a crise se instalar no fim da vida para nós pensarmos sobre isto, não é? Mas vamos lá pensar sobre isto então agora, né? Já tem mais ou menos a ideia e vamos lá pensar sobre isto. Há uma pessoa que pensou sobre isto lá no final da sua vida, sou apaixonado por ele, pelo que ele escreveu, né? E alguém que parou ali frente a um espelho cara a cara e pensou sobre isto. Analisou todas as fases da sua vida e deixou para nós aqui pensamentos importantes e profundos a respeito da vida. Eu sempre digo assim que quem lê Eclesiastes, lê detenidamente, ele tem uma maneira de viver diferente. Porque não tem como ler aquele livro, irmãos, e ficar da mesma maneira. E olha que eu já li livros de autores que são já antiguíssimos, né? Li livros de tudo quanto é tipo, e eu acho que li mais livros que não são, entre aspas, cristão do que cristão. E o livro de Eclesiastes, irmãos, tem uma profundidade, uma clareza das fases da vida, e chega no momento em que ele vai analisar cada fase da sua vida e vai ter ali uma conclusão para cada um de nós, e ele vai falar sobre todos os assuntos que nós possamos ter em mente: educação, prazer, sexo, velhice. Ele vai falar sobre tudo isso, e ele vai fazer a sua análise, sua conclusão. Agora, é uma pessoa que de fato viveu por cada etapa. Estamos a falar de alguém que está a falar com conhecimento de causa daquilo que viveu, não é? Porque uma coisa é nós contarmos alguma coisa, outra coisa é nós vivermos e então nós escrevermos aquilo que nós vivemos. E de facto, Salomão viveu tudo aquilo que escreve e faz uma análise retrospectiva ali da sua vida profunda e das coisas que a vida tem, das coisas que se passam debaixo do sol, analisando essa questão aqui da nossa vida, que essa vida não tem voltas, é uma vida sem voltas. Vamos lá ler alguns versículos só, para você não sair aqui depois da meia-noite. Eclesiastes capítulo 1, por favor, Arthur, verso de número 4, ele vai dizer assim: olha, uma geração vai, uma geração vem, mas a terra, ela permanece para sempre, disse Salomão, né? Isto ele vai contemplar ali sobre, debaixo do sol, como ele disse, né? Então vamos lá ler capítulo 1, verso de número 12, vamos lá ver o que ele disse aqui, o sábio aqui, Salomão. Eclesiastes 1, 12, eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Está enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos o que houve antes de mim em Jerusalém, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento.
Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e que o aumenta em conhecimento, aumenta em dor. É interessante que ele vai analisar o conhecimento e a sabedoria, e ele vai fazer declarações importantes, e nós sabemos que ele vai pedir uma coisa a Deus, Deus deu para ele, né, sabedoria, e ele vai dizer, olha, eu fui o mais sábio de todos aqueles que vieram antes de mim aqui em Jerusalém, mas todo conhecimento traz dor, né? Todo conhecimento é enfado, todo conhecimento aqui não serve de nada, né? O conhecimento, ele apanha em outras traduções, diz, é como correr atrás do vento, não é? Conhecimento não trouxe ali muitas alegrias para esse homem. Vamos lá ver, Eclesiastes capítulo 2, verso 1. Ele vai falar aqui sobre os prazeres. Eclesiastes 2:1. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo ou prazer, mas eis que também isto era vaidade. Ao riso disse, está doido, e da alegria de quem serve está. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entreguei-me à loucura, até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizeram debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fala sobre prazer, fala sobre vinho, e disse ele se entregou ali aos prazeres. Eclesiastes 2:4 vai falar sobre as riquezas. Salomão disse assim, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardim, plantei nelas árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de água para regar com eles bosque, em que reverdeciam as árvores, adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados, ovelhas, mais que todos os que houvesse antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros do rei das províncias, provei-me de cantores e cantoras, e de delícia dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. Né? E ele está analisando a sua própria vida, está a transmitir aquilo que ele viveu como prazer, educação, riqueza, né? Geralmente a gente gosta de cantores e a gente vai lá assisti-lo, né? Eu procuro no Seixal, para quem não sabe, é de graça, todo ano no verão. Não, Salomão é diferente. Aqui ele compra os cantores e leva para casa, né? Ele levou, tem cantores, tem instrumento, tem tudo lá em casa, né? Eclesiastes 2:8. Acumulei para mim prata e ouro, disse, riqueza sem contar dos reis das províncias, escolhi os melhores cantores e cantoras e servi-me de um imenso harém, né? Experimentei os maiores prazeres de que um ser humano pode sonhar, né? E 1 Rei vai falar sobre as mulheres, as concubinas e tudo isso. Mas ele vai concluir que tudo isto aqui, irmãos, não passa de vaidade. Ele vai utilizar essa palavra, vaidade, ou seja, tudo é passageiro. Né? Aliás, ele vai começar o livro falando, no capítulo 1, verso 2, vaidade e vaidade, disse o pregador, tudo é vaidade, e vai concluir o livro no capítulo 12, verso 8, ele vai concluir dizendo, vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Ele vai começar dizendo, olha, isto é tudo passageiro, o que eu vou te contar daqui para frente é tudo passageiro. Né? Seja educação, seja sexo, seja prazer, seja riqueza, tudo aquilo é passageiro. Vai terminar o livro dizendo tudo aquilo que eu te contei para trás é tudo passageiro. Né? Isto aqui é tudo passageiro. Agora, ele vai terminar o livro com o pensamento. Né? É isto que eu quero chegar. Ele vai concluir o livro, depois de ter contado tudo aquilo que ele fez, não é? De tudo aquilo que ele experimentou na sua vida, ele vai terminar o livro, então, fazendo aqui o análise, não é? De tudo aquilo que ele tinha passado e percebeu que a vida, em realidade, ela não para, ela não tem voltas e tudo aquilo que ele experimentou, de facto, era tudo passageiro. Eclesiastes 12, verso 1,
ele vai começar o último do seu capítulo, e ele vai dizer assim: lembra-te também do teu Criador no dia da tua velhice. Ah, mocidade. Então Salomão, já velho, cheio de dias, vai parar para pensar nisto, vai parar para pensar na vida. Ele poderia dar qualquer conselho, irmãos. Ele poderia dizer assim: olha, jovem, faça igual eu fiz. Corra atrás do vinho, corra atrás do prazer, corra atrás da riqueza. Ele poderia dar os conselhos, não é? Diferente, não é? Eu li um livro muito interessante, irmãos. Chama-se O Homem Mais Rico da Babilônia. Não sei se você já leu. Muito interessante. Conta tudo sobre essas coisas. Ele poderia dar aqui dicas de como se plantar uma vinha, porque o homem foi lá e comprou e plantou uma vinha. O homem poderia aqui dar os seus gostos, não é? Por alguma coisa, por outra, e deixar aqui belos conselhos, não é? De como se administrar um palácio, por exemplo, de como se administrar pessoas. Não, ele vai deixar aqui o conselho, disse: olha, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha a crise, antes que se instale a doença, antes que os conflitos venham, antes que nós temos que pensar sobre isto, não é? O problema é que nós pensamos isto durante, e o durante muitas vezes pode ser que não chegamos a tempo, não é? Então, antes que venham os dias bons, não, dias maus, viu, dias maus, né? Porque, lembra, não é uma caminhada no... E cheguem os anos, irmãos, os anos chegam. Ontem eu tinha 15, ontem. E cheguem os anos, dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Que triste seria isso, irmãos. Quando Salomão disse: olha, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, ou nos dias da tua mocidade, Salomão está dizendo: olha, não se esqueça de plantar agora para colher depois. Nós precisamos plantar agora para nós colhermos depois. Nós precisamos plantar porque vai vir os dias difíceis, os dias maus. E isto aqui engloba tudo, irmãos. Dias maus, a nossa perspectiva pode ser saúde, pode ser finanças, pode ser uma série de coisas que nós chamamos de dias, está no plural, tá? Não é um só. Dias maus, né? Então precisamos plantar agora para nós colhermos mais tarde. Por quê? Porque os anos vão chegar, isto não para, não retrocede, e precisamos ter alegria. Temos que ter alegria pela vida que nós tivemos. Irmão, deve ser a coisa mais chata. Você chegar aos seus últimos dias, você olhar para trás e você dizer: perdi o meu tempo. Gastei a minha vida. E não sei se te disseram, você só tem uma. E é conversa, tá? Você não volta sendo formiga. Você não volta sendo uma árvore. Você não volta sendo não sei o quê. Você não reencarna fazendo não sei o quê, outra coisa. Não, nós só temos uma. E depois, juízo, diz a Bíblia. Então só temos uma. Salomão disse: lembra-te do teu Criador na tua mocidade, para que quando os cabelinhos brancos chegarem, você olhar para trás, você tenha alegria nos anos que você viveu. Que esses anos que você gastou
daqui para trás, você possa se alegrar neles, você possa ter contentamentos nele, em olhar para trás e dizer, realmente eu plantei lá atrás, hoje eu estou alegre por tudo aquilo que eu posso contemplar para trás, seja legado, seja coisas que você deixou às outras pessoas, mas que você possa ter contentamento neles. Salomão disse, olha, na mocidade e na juventude que você tem que se lembrar do teu Criador, para que quando cheguem esses dias maus, em que você possa dizer, não tenho neles contentamento. Nós temos os dois casos, e eu já vi dois casos grandes aqui, que nós vemos, irmãos. Você conhece alguém que está ali já, depois dos 80, 90 anos, irmãos, é uma alegria que contagia, né? Mas você também vê pessoas de 70, 80 anos que estão esticando a mão para ver se alguém leva, né? Não tem mais alegria, não tem mais alegria de viver, não tem mais contentamento nos seus dias. Nós temos aí os dois casos, irmãos. Agora, o conselho de alguém que já está com seus cabelos brancos, já está cheio de dias, né? Ele está a dizer, olha, que você possa chegar a essa etapa da vida e que você possa ter contentamento nos dias que você viveu. Que você possa, de fato, ter vivido uma vida sem voltas, né? Uma vida com alegria em tudo aquilo que você plantou, em tudo aquilo que você fez, não é? E muitas vezes, irmãos, vocês estão aqui comigo ainda? Só mais 1 hora e já está certo. Hoje é Páscoa, né? Hoje é Páscoa. Você não vai dormir cedo hoje? Amém? Estar feliz, irmãos, por aquilo que fomos, né? Estarmos felizes por aquilo que fomos e estarmos felizes por aquilo que nós somos. Amém? Somos felizes por aquilo que fomos, ou fomos ontem, é hoje 9 horas da noite. Estarmos felizes por aquilo que fomos e estarmos felizes por aquilo que nós somos hoje, agora, né? Esse tem que ser o nosso propósito, a nossa meta, né? Muitas vezes nós não vivemos o presente, estamos a olhar sempre, né? E há pessoas que o chamam de visionário, né? São sempre olhar para frente. O problema de sempre olhar para frente, irmão, é que muitas vezes nós esquecemos de olhar aqui o nosso presente, de vivermos o agora, o hoje. Vivemos tanto lá que nós esquecemos de viver o aqui, o agora, o hoje, o mais importante. Amém? Deus sempre quer te dar um presente. E muitas vezes nós sempre estamos ausentes no presente, não é? E interessante que a proposta de Jesus, irmãos, a proposta de Jesus sempre vai ser você viver um dia de cada vez. E se nós levarmos isto a sério, irmão, de nós vivermos um dia de cada vez, Jesus vai dizer assim em Mateus capítulo 6, verso 34, estou terminando, portanto, não vos preocupeis com o dia. Quantos estão preocupados pelo dia da manhã? Sinceramente, tá, irmão? Agora é verdade, né? E Jesus disse assim, não vos preocupeis. Será que Jesus está mentindo? Será que Jesus está aqui mascarando uma situação, irmão? Não, se Jesus está dizendo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, irmão, se ele me disse isto, se eu leio aqui, é Jesus que está falando isso, não vou fazer outra coisa a não ser não me preocupar pelo dia de amanhã. E isso não quer dizer, o pastor é relaxado, o pastor não está nem aí. Não, irmão, porque eu não estou no dia 4 ainda. Amanhã eu vou me preocupar pelo dia 4. E eu vou fazer o que tem que fazer, eu vou resolver o que tem que resolver. Mas nós estamos no dia 3 ainda. E a gente que já está no dia 15. E no dia 15 tem que fazer não sei o quê. 15? Estamos no 3.
Isso é sério, irmão. Jesus disse assim, ó, não vos preocupeis pelo dia de amanhã, pois, ó, escuta aí, Jesus está dizendo, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Não é que hoje é bom, não, hoje tem o seu mal, as suas preocupações. Amanhã vai trazer o seu mal e as suas preocupações. Amém, irmãos? Então a quota, escute isto, a quota de preocupação obrigatória e necessária de nós é hoje. Se nós acrescentarmos uma quota a mais ao nosso dia de hoje, isso vai virar estresse. Isso vai virar ataque cardíaco e uma série de coisas. Por quê? Porque nós só temos a capacidade, humanamente, para nos preocupar com o dia de hoje, segundo Jesus. E será que Ele não nos conhece? Para dizer, se preocupe-se, Senhor, pelo dia de hoje. Deixa o relógio virar. Amanhã você vai ter o teu mal, vai ter as tuas preocupações, mas amanhã, não hoje. Alguém consegue estar amanhã já? Alguém já está aí na manhã? Portugal? Alguém já está? Não tem ninguém amanhã, irmão. Toda a gente, a boa notícia, toda a gente de Portugal está no dia 3. E espero chegar no dia 4. Amém, irmãos? E Paulo vai dar um conselho, olha, esquecendo as coisas que ficaram para trás, olhamos para frente. Irmãos, termino. Êxodo capítulo 3, verso de número 14. Irmãos, eu li esse texto 1.300.000 vezes. Mas essa semana foi diferente. Êxodo 3, capítulo 14, por favor, Arthur. Êxodo 3, verso 14. Vocês estão aqui também? Que os de trás têm que estar aqui também, tá? Êxodo capítulo 3, verso 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Irmão, isto eu li 1.300.000 vezes. Mas essa semana, quando li isto aqui, eu disse, isto é presente. Deus não disse a Moisés, eu serei o que serei. Deus não disse a Moisés, eu fui o que fui. Não, Deus disse para Moisés, eu sou o que sou. Hoje, presente. Interessante que muitas vezes nós queremos Deus, agora, hoje, mas Deus disse, você não está aqui hoje. Você está lá atrás. Você não está aqui agora. Eu quero, Senhor, a tua bênção. E Deus disse, não, mas você não está aqui hoje. Você está vivendo domingo já. E estamos na sexta. Como é que você quer que eu seja o eu sou na tua vida se você não está vivendo o presente? Como é que você quer que eu seja o eu sou agora se nem você está vivendo o agora? E isso me pegou essa semana, irmãos. Muitas vezes nós queremos Deus, eu quero agora, Pai, eu preciso do Senhor agora, e nós não estamos no agora, a nossa cabecinha anda, né? Estamos lá à frente, estamos lá atrás, né? Até nós organizarmos os nossos pensamentos, organizarmos as nossas questões, e dizermos, Deus, eu estou aqui e agora, mente, alma, coração. Não estou lá atrás, não quero estar na frente, eu estou aqui agora. E eu preciso do Senhor agora, hoje. Só ali o Senhor será o eu sou que nós precisamos. Amém, irmãos? Termino dizendo, irmãos, que a vida
ela é sem volta. Lembrando a todos os irmãos que nem todos que já morreram um dia viveram. Tomara que cada um de nós estejamos a viver de verdade. Amém? Temos só uma vida e essa vida, como eu já lhe disse, é sem volta. Amém? A partir de amanhã, a vossa vida será diferente, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado pelos louvores que nós cantamos, que nós louvamos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, e pela Tua palavra que sempre nos leva a nós repensarmos sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Pai, que os nossos dias sejam contados pelo Senhor, que os nossos passos sejam guiados por Ti, Senhor. Não permita, Senhor, que a nossa mente, não permita que nossos compromissos que não frutificam, Senhor, nos leve, Senhor, a viver uma vida de preocupações, uma vida, Senhor, que não agrada ao Senhor. Nos ajuda e nos ensina a viver um dia de cada vez. Sabendo dos nossos compromissos, sabendo, Senhor, das nossas responsabilidades, mas, sobretudo, Senhor, nos leva a confiar em Ti verdadeiramente. Sabendo que Tu és o nosso Senhor, o Senhor do amanhã, o Senhor do ontem, mas, sobretudo, Tu és o Senhor do hoje, do agora. Pai, queremos sempre ter em mente isto, que a nossa vida não nos pertence. A vida que nós temos foi o Senhor que nos deu e queremos vivê-la, Senhor, propositalmente. Queremos, Senhor, que o Senhor nos aponte sempre o caminho e o segundo passo a nos darmos. Pai, nos ajuda a entender esta verdade, que cada coisa que nós falamos, que cada coisa que nós fazemos, cada coisa que nós realizamos, isto não tem volta atrás. Por isso nos ajuda, que Teu Espírito Santo nos ajude a nós falarmos aquilo que nós devemos falar, a nós fazermos o que devemos fazer, a nós realizarmos o que devemos de facto realizar. Nos ajuda, Senhor, em tudo. Pai, ajuda as famílias desta casa, deste lugar. Ajuda, Senhor, as famílias que se congregam, que se ajuntam neste lugar, Senhor, para louvar o Teu nome. Agora leva-nos em paz aos nossos lares, cerca-nos com Teus cuidados, Pai. Dá-nos uma noite descansada, uma noite de descanso verdadeiramente em Ti, Senhor. Que possamos descansar em Ti, Senhor. Que os nossos problemas, que as nossas dificuldades do hoje sejam colocadas em Ti, Senhor. Pai, que Teus anjos, a qual o Senhor ordena a nosso respeito, estejam nos livrando de todo o perigo, de todo o mal. Queremos orar, Senhor, pela nossa irmã Ivone, pela data do seu aniversário. Queremos orar, Senhor, pela sua saúde. Queremos orar para que o Senhor possa sustentá-la com Tua mão forte, Senhor. Sabemos que Tu és o Deus que cura, o Deus que liberta. Queremos orar, Senhor, pela sua casa, pelo seu esposo, nosso irmão Romeu, pelas suas filhas, Senhor, em extensão, Senhor, pelas suas netas, pelo seu neto. Queremos orar por toda esta casa, Pai. Continua, Senhor, sendo com eles. Continua, Senhor, manifestando da Tua graça, da Tua fidelidade, do Teu amor sobre esta família, sobre esta casa, Pai. Pai, nós oramos e entregamos todos os trabalhos a seguir, Senhor, nas Tuas mãos. Pai, nós oramos e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. E não esqueça de cumprimentar hoje 300 pessoas no amor de Cristo.